Você sabia que não para de crescer o número de brasileiros investindo na Bolsa de Valores? E você, tá dando bobeira ou já tá investindo? Enquanto tem gente colocando dinheiro para trabalhar para si mesmo, tem gente que ainda não conseguiu dar nem o primeiro passo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que você deveria estar investindo na Bolsa de Valores agora e quais são os motivos para tanta gente estar fazendo isso. Se você ainda acha que a Bolsa de Valores é só para rico ou é muito arriscado, fica comigo até o final desse vídeo para se surpreender. Fala, futuro rico mortal, tudo bem com você? Pra gente começar, eu quero contar um pouquinho como está sendo esse aumento do número de investidores na Bolsa de Valores. Quando eu comecei a investir, eu lembro que era uma época que era muito difícil encontrar informações em português. Pouquíssimos investidores no Brasil inteiro conheciam investimentos simples como CDBs ou Tesouro Direto. Sobre investir em ações, então, nem se fala. Eram menos de 500 mil investidores em ações na Bolsa de Valores brasileira. Eu lembro que existia uma estatística que eu adorava falar com os meus amigos, que nós tínhamos uma população carcerária no Brasil maior do que o número de investidores em ações. Com o trabalho árduo de muitos educadores financeiros como este que aqui vos fala, nós fomos aumentando consideravelmente esse número de investidores e hoje, em ações, já são mais de 5 milhões de investidores, mais de 10 vezes mais do que quando eu comecei. Já na renda fixa, mais de 16 milhões de investidores já iniciaram seus investimentos. Antes, esse dinheiro ficava praticamente todo na poupança ou na mão dos grandes bancos. Agora, com os investimentos cada vez mais democratizados e o acesso ao conhecimento cada vez mais fácil, esse número aumentou consideravelmente. Esse ano de 2024, o total de investidores brasileiros atingiu a marca de mais de 19 milhões de investidores, somando aqueles investidores de renda variável e renda fixa, tirando as interseções. Ou seja, quase 10% da população brasileira já está investindo pelo menos em renda fixa na Bolsa de Valores. Isso representa um crescimento de base desde 2020 de mais de 80%. Eu sei que ainda temos muito o que caminhar. Para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, mais de 50% da população investe na Bolsa de Valores. Me diz aqui nos comentários se você já investe na Bolsa de Valores e quando começou. Ou se ainda não investe, coloca aqui também o motivo que eu e minha equipe vamos te ajudar a curar isso. Agora, antes de falar os motivos pelos quais você deveria investir caso ainda não invista, eu separei alguns dados legais para compartilhar com você aqui. Olha só. Primeiro, o número de CPFs na Bolsa de Valores, ou seja, pessoas que investem em renda variável aqui. Em 2018, esse número representava 700 mil pessoas. Esse número foi evoluindo, atingindo aí mais de 4 milhões de pessoas pela primeira vez em 2021. Esse número depois ele continuou subindo, mas de maneira muito mais suave. E travamos aí agora nos 5,2 milhões de pessoas, muito por conta da queda da Bolsa ou lateralização da Bolsa esse ano. As pessoas ficam com mais medo, quando na verdade deveriam estar investindo mais. Mas isso já é assunto para um próximo vídeo. Um outro dado interessante aqui é a faixa etária dos investidores. A faixa etária principal sempre foi da galera mais velha, só que isso foi mudando ao longo do tempo e hoje, agora em 2024, nós já temos 49% dos investidores, quase metade, entre 25 e 39 anos. Isso significa que os investidores estão se renovando, ou seja, os mais jovens já estão tendo mais acesso ao conhecimento e estão começando a investir cada vez mais cedo. Isso é um excelente sinal, porque devido aos juros compostos, quanto antes você começa a investir, mais rápido você vai ter resultados relevantes e vai conquistar a sua tão sonhada liberdade financeira. Agora, em relação ao gênero, nós vemos aqui que em 2018, 23% dos investidores eram mulheres somente e 77% homens. Hoje, esse número melhorou um pouquinho, mas ainda são só 26% mulheres e 74% homens. Nós temos orgulho de dizer que aqui na Simpla Invest essa proporção é bem diferente. Inclusive, entre os alunos do Eu Investidor, que é o nosso principal treinamento de investimentos, nós temos mais mulheres do que homens normalmente, por volta de 60% de público feminino, 40% de público masculino. Então, realmente gosto de acreditar que nós aqui estamos fazendo um papel essencial para que cada vez as mulheres sejam mais ativas na Bolsa de Valores. Quanto mais mulheres investem, mais mulheres se tornam independentes. E isso dá uma liberdade que só quem é mulher sabe do que eu tô falando. Agora, outro dado interessante em relação a isso.
As mulheres entram na bolsa de valores com valores maiores do que homens, quase o dobro do que os homens investem. Não dá pra gente ter certeza sobre os motivos disso, mas eu tenho uma hipótese por tantas alunas que eu já conversei do Eu Investidor. As mulheres normalmente são mais cautelosas, enquanto os homens são mais impulsivos, ou seja, as mulheres costumam esperar um pouquinho mais para investir e normalmente têm mais dinheiro por isso para investir, enquanto os homens começam a aprender e já querem testar logo o seu conhecimento. Não existe certo ou errado aqui, é importante que você só comece a investir quando você se sente seguro, mas posso te dizer que quanto antes você começar, mesmo com pouco dinheiro, mais rápido você vai ter resultado. E isso também está relacionado aqui com outro dado interessante que eu peguei e talvez um dos meus preferidos. Cada vez mais investidores entram com valores mais baixos, ou seja, isso significa que a gente está democratizando cada vez mais o conhecimento na bolsa de valores, o acesso a esse tipo de investimento mais arrojado, o que é muito bom para o nosso país. Se nós voltarmos muitos anos atrás, 15, 20 anos, você vai observar que realmente na bolsa de valores só tinha milionário e só tinha pessoas de maior idade. Se cada vez mais nós democratizarmos os investimentos, faz sentido que esse primeiro investimento seja cada vez menor, porque pessoas de menor renda, pessoas de menor idade já estão iniciando nos seus investimentos. E é por isso que você precisa ter a certeza de que você não precisa ser rico para investir. Todo mundo pode começar sim, e quanto antes começar, mais rápido vai chegar lá. O último dado interessante que prova que a educação financeira, o trabalho que nós fazemos aqui, por exemplo, é essencial para o aumento do número de investidores, é que na época lá em 2018, na verdade a partir de 2015, a taxa de juros no Brasil veio caindo, o que deixou a renda fixa menos atrativa e fez com que investidores procurassem investimentos mais arrojados como as ações. Então sim, isso impulsionou muito o número de investidores na Bolsa Brasileira. Mas, por exemplo, esse ano, com a taxa de juros só subindo, o que deveria prejudicar o aumento do número de investidores no Brasil, esse número continuou aumentando. Claro, de forma bem mais tímida, mas ainda assim aumentando. Sabendo que a educação é tão importante e que quanto mais investidores nós tivermos, mais brasileiros nós teremos livre das amarras do governo, se você quer contribuir com esse número, pega aqui embaixo agora e compartilha esse vídeo com um amigo que precisa começar a investir agora. E se você gostaria de se inteirar mais sobre esse assunto, lembra de se inscrever aqui no canal também, porque toda semana tem muito conteúdo novo para você por aqui. Vai ser importante você compartilhar isso, porque agora eu quero passar aqui para vocês 4 motivos reais para quem tá comendo mosca aí começar a investir o quanto antes. Não quero passar coisas técnicas aqui, vai ser sem enrolação, somente aquilo que é essencial. E se você ficar comigo até o final, eu vou liberar um bônus para você e ainda vou dizer qual é o motivo principal que me fez começar a investir, além desses 4 primeiros que eu vou falar. Primeiro motivo, para você não perder dinheiro. Quando você deixa seu dinheiro parado na conta corrente ou mesmo em investimentos ruins como a poupança, o seu dinheiro está perdendo valor pela inflação. O que isso significa? O valor de R$100 10, 20 anos atrás não é o mesmo que R$100 hoje. Pensa comigo, tanto de coisa que você conseguia comprar no supermercado alguns anos atrás com R$100 e hoje você não compra mal uma peça de picanha. Esse é o imposto mais silencioso que o governo cobra de você, porque você não vê ele na prática, nominalmente falando. O seu dinheiro precisa estar rendendo pelo menos mais do que a inflação. Senão, você está ficando cada vez mais pobre sem nem perceber. Investir bem com o método certo é a única forma de se proteger desse grande vilão que é a inflação. E não basta investir só no Brasil, tem que investir de maneira global, diversificada, porque esse ano, por exemplo, o dólar subiu mais de 20% e isso também corrói o seu poder de compra. Se esse motivo ainda não é suficiente para você, vamos para um segundo motivo, para enfrentar emergências sem desespero. Sabe, a única certeza das emergências é que elas acontecem. Uma geladeira estragada, um acidente de carro, um problema de saúde. A qualquer momento, das coisas mais simples, das coisas mais complexas, você vai estar tendo surpresas negativas. E essas surpresas negativas muitas vezes custam caro. Se você não está preparado para isso, acaba doendo muito mais. A pessoa que não tem nenhuma reserva financeira, quando vem esse tipo de emergência, precisa recorrer ao crédito bancário. Talvez um empréstimo, um cartão de crédito ou pior, um cheque especial
especial. Isso custa caro na sua conta e muitas pessoas nem conseguem mais se livrar disso depois. E mais do que o custo financeiro, vem a sua própria paz, o estresse, a dor de cabeça que tudo isso gera. Situações ruins vão acontecer e vão nos chatear, mas eu te garanto que se não tiver nenhum tostão na conta, essas situações vão doer ainda mais em você. É por isso que você sempre precisa investir com segurança. Separe uma parte do que você ganha todos os meses para colocar numa reserva de emergência. E só de fazer isso, você já vai ter uma tranquilidade muito maior para enfrentar qualquer problema que venha aparecer. Um terceiro motivo importantíssimo de falar aqui, para você se aposentar sem depender do governo. Se você acha que o INSS vai te salvar, você está muito enganado. O INSS é uma verdadeira pirâmide financeira que não tem como ficar de pé. As pessoas que contribuem hoje com o INSS estão pagando a aposentadoria daqueles que já estão aposentados, mas a população não para de envelhecer, as pessoas estão vivendo cada vez mais e fazendo cada vez menos filhos, ou seja, tem menos gente trabalhando para sustentar mais pessoas que já estão aposentadas. Não tem como essa conta fechar. É por isso que tem essas reformas da Previdência de tempos em tempos, vai ficando cada vez mais difícil para você se aposentar, vai ficando mais caro e o salário da aposentadoria cada vez menor. A boa notícia é que você não precisa depender de INSS nem do governo para se aposentar. Você não precisa depender de ninguém, desde que construa sua própria aposentadoria hoje, fazendo investimentos certos, seguros, com o método correto. Ao invés de contribuir para o INSS ou mesmo para uma previdência privada, que na maior parte das vezes também não vale a pena, você precisa investir por conta própria de maneira diversificada em investimentos que vão rentabilizar o seu dinheiro e vão te proporcionar uma renda passiva que não depende do seu trabalho. Em determinado momento, esse patrimônio que você acumulou vai bancar todo o seu estilo de vida e você pode se considerar um aposentado que não depende de mais ninguém. Me diz aqui nos comentários, você prefere construir sua própria aposentadoria ou depender do governo para se aposentar? Essa não é uma pergunta tão difícil de responder, então responde do jeito certo. Ainda temos um quarto motivo que não podemos esquecer. Você deve investir para realizar seus sonhos e das pessoas que você ama. Quer viajar ao mundo, conhecer um lugar legal para os seus filhos, quer comprar uma casa nova, um carro dos sonhos, qualquer uma dessas coisas custam dinheiro. E aí grande parte das pessoas nunca vai acumular dinheiro para conquistar esses sonhos e vai acabar se metendo em dívidas para talvez ter um desses sonhos. Só que aí você compra um carro, faz uma viagem que não devia e aí depois fica por anos pagando aquele sonho que você realizou, mas sem poder conquistar outros sonhos porque está enrolado com aquela dívida. Não é a melhor forma de fazer isso. O ideal é que você se planeje o quanto antes, saiba quais são os seus sonhos e quanto eles custam mais ou menos e comece a investir a partir de já. Quando você investe com disciplina, o seu dinheiro começa a trabalhar para você e ele vai se multiplicando sozinho, sem esforço nenhum de sua parte. Isso faz com que você antecipe os seus sonhos mesmo investindo menos dinheiro e quando você realizar esse sonho, você vai ter a tranquilidade que todas as contas já estão pagas, ou seja, você vai conseguir curtir ainda mais. Agora, como prometido, eu quero falar um quinto motivo que foi o principal para eu começar a investir. Mas antes disso, eu quero dizer que aqui na Simpla Invest, na nossa empresa, nós temos todas as soluções para facilitar os investimentos para você. Desde conhecimento básico e gratuito em formato de curso, até mesmo soluções mais exclusivas como o nosso serviço de gestão de investimentos. Se você quer nossa ajuda, independente de qual situação você se encontra, se tem pouco dinheiro, muito dinheiro, se já sabe investir, se nunca investiu, faz o seguinte, preencha um formulário que eu vou deixar aqui no card e também aqui na descrição, que eu vou te fazer algumas poucas perguntas que a partir daí um especialista da minha equipe vai entrar em contato com você o quanto antes para te orientar da melhor maneira possível, seja através de um conteúdo gratuito ou através de um serviço mais personalizado. Faz parte do nosso propósito aumentar esse número de investidores na Bolsa de Valores brasileira. Por isso, se você quer a nossa ajuda, é só preencher esse formulário. Agora, sabe qual foi o motivo principal que me fez começar a investir? Conquistar liberdade financeira para mim e para as pessoas que eu amo e mudar a história da minha família. Não sei se você já conhece a minha história, mas eu perdi meu pai muito cedo e precisei me tornar o principal provedor da minha família com 20 anos de idade. Nessa época, eu passei por um aperto financeiro absoluto e naquele momento eu coloquei uma meta de conquistar R$1 milhão antes dos meus 30 anos de idade. Mas não era só para falar que era bilionário, que tem R$1 milhão na conta. É porque eu sabia que esse dinheiro já iria me proporcionar certa liberdade financeira. A renda que os investimentos iriam me gerar com esse patrimônio já era muito maior do que aquilo que eu tinha no momento para sustentar minha família. Então eu sabia que quando eu chegasse lá, eu poderia dar uma vida muito melhor
para as pessoas que eu amo. Esse número chegou muito antes do que eu imaginava e aí eu percebi que poderia ir além e não parei mais. Fui conquistando, conquistando e conquistando, sempre com os investimentos, construindo esse patrimônio sólido e aumentando mês a mês a renda passiva que eles me geravam. Quanto mais eu investia, maior era essa renda passiva e eu pude então ir aumentando o meu padrão de vida cada vez mais. Então conquistar a liberdade financeira deveria ser uma das principais metas na sua vida. Liberdade financeira é você ter um patrimônio que gera renda passiva, que consegue bancar todo o seu padrão de vida sem depender mais do seu trabalho. É você estar aposentado, mas podendo fazer o que você quiser, a hora que você quiser, com quem você quiser. É ter liberdade de escolha, liberdade de tempo, liberdade para viver a vida plenamente. E a única forma de você conquistar sua liberdade financeira é colocando seu dinheiro para trabalhar por você. E é ele que vai te proporcionar toda essa tranquilidade. Por isso, se você ainda não começou a investir, comece agora, do jeito que dá. É muito mais fácil do que parece e eu tô aqui para te ensinar. Se você quer aprender, além de preencher seu nome no formulário que eu deixei aqui, já confere mais uma vez se está inscrito nesse canal, porque eu garanto que todo o conteúdo aqui vai te aproximar desse objetivo. Lembra de deixar o seu like no vídeo se você gostou e compartilhar com uma pessoa que você ama. É uma forma de você fazer o bem ao próximo. Quanto mais investidores nós temos no Brasil, mais brasileiros livres nós vamos formar. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima.